As Constituições Republicanas é um novo assunto dentro da disciplina de História. Nós vamos estudar visando ao concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas não somente esse concurso, quaisquer outros concursos que venha pedir este assunto. Meu nome é Aprígio de Souza Soares, sou formado em História pela Faculdade de Ciências Humanas do Vale do Ipiranga, em Ponte Nova, e pretendo trabalhar com vocês este assunto. Serão de 5 a 6 vídeos, provavelmente, e nós vamos tentar apresentar uma parte teórica e ainda alguns exercícios para que a gente não seja surpreendido na nossa prova. Então vamos à disciplina. Antes de falar das constituições republicanas, temos que falar das constituições brasileiras. Exceto a de 1824, as outras são as republicanas, ou seja, a partir da proclamação da República. Nós tivemos a de 1824, conhecida como Constituição da Mandioca, já que um projeto de lei fez com que atribuiu-se a eletividade ativa, ou seja, só podia votar aqueles que tiverem acima de 150 alqueires de mandioca. Então foi apelidado de Constituição da Mandioca. É lógico que esse projeto não foi aceito pelo imperador. Em 1891, então, a primeira da República, a primeira Constituição da República. Em 1934, foi a Constituição do período de Getúlio Vargas, foi inspirada na democracia social de Weimar, que ela possuía aspectos trabalhistas, entre outras, nós veremos na nossa aula. Em 1937, aquela que instituiu o Estado Novo de Getúlio Vargas. 1946, inspirada na de 1934. De 1967, a da ditadura militar, a chamada Constituição do Terror, ou Ponta de Baioneta. E de 1988, a Constituição Cidadã, que está em vigência nos dias de hoje. Então, a de 1984 nós não vamos nos aprofundar nela, mas daremos a introdução a ela, porque pode cair também na aula de História em outros assuntos, apesar de não fazer parte das Constituições Republicanas. Vamos então à Constituição de 1824. Essa Constituição ela foi outorgada por Dom Pedro. Ela não foi promulgada, ela foi outorgada. Foi a primeira do Brasil. O Brasil era um Estado unitário, monárquico, e havia a quadripartição de poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Este poder moderador ele é a base do que está no centro aqui dessa Constituição de 1824. Através deste poder moderador, o imperador ele poderia controlar todos os outros poderes. Ele concentrava o poder em suas mãos. Ele podia dissolver a Câmara, a Assembleia e etc. Ele podia fazer o que ele quisesse no cenário político. Era o centro, então, daquele regime, daquele momento, era o poder moderador que centralizava o poder na mão do imperador. A religião oficial foi trazida por essa Constituição de 1824, a Igreja Católica, como sendo a religião oficial do Estado. Isso vai durar até a Constituição de 1891, primeira da República. A abolição da escravatura em 1988, ou melhor, a abolição da escravatura em 1888, ela trouxe mudanças naquele cenário. Havia o caso do Conde D, marido de Princesa Isabel, e candidato a suceder ao trono. Então, havia aquela preocupação dos brasileiros. Espera aí, com a morte do imperador, será que um Conde D, um francês, não vai querer assumir o trono? Então, era um dos aspectos que influenciaram na proclamação da República. Todo esse cenário apontava para a proclamação da República. Além de outros aspectos, como havia acontecido a abolição da escravatura, escravos não mais entravam no Brasil, entre outros aspectos que nós vimos em história. Em 1891, então, foi proclamada a Constituição
da República, a primeira da República. A abolição que havia acontecido em 1898, só corrigir aqui, pessoal, 1981, 1891. Então, agora sim. A abolição, então, que advinda da Lei Áurea de 13 de maio de 1888, gerou ausência de mão de obra. Escravos não mais entravam no Brasil. E havia também a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, entre outras. A imigração já existia, ela é anterior à abolição, mas após a abolição da escravatura foi intensificada, então, a importação de imigrantes italianos para as lavouras de café, que encareceram o custo final da produção desses fazendeiros. Não houve uma reforma agrária para os libertos. O povo brasileiro, em geral, estava cansado da monarquia. Por quê? Porque aquele cenário não era propício para um sistema monárquico. Então, o povo era livre, as ideias de liberdade vinda dos italianos, vindo daqueles imigrantes, era forte. Então, o sistema monárquico estava tendendo a falir. A Constituição República dos Estados Unidos do Brasil foi o nome, foi o nome trazido pela Constituição de 1891, República dos Estados Unidos do Brasil. Por quê? Porque ela é inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Ela resultou da transição do Império para a República. Ela foi baseada no anteprojeto de Rui Barbosa. Ela foi de essa Constituição de 1891. Houve um anteprojeto de Rui Barbosa, ela foi promulgada. Eu falei na Constituição do Império que ela foi outorgada. Observe aqui o que está em verde, outorgada. Já a Constituição de 1891, ela foi uma Constituição promulgada. Então é diferente, não já outorgada, não é ditatorial. Inspirada, como eu falei, na Constituição Federal dos Estados Unidos da América. Passou a ser uma federação. Lá nos Estados Unidos foi uma confederação. Ou seja, na confederação, o que ocorre? Na confederação, os estados se unem e formam uma confederação. Aqui na federação não, o Estado único ele se divide em Estados-membros, isso é federação. E uma república adotou o presidencialismo. Aqui, olha, o presidencialismo, não mais o rei, não mais a monarquia. O presidencialismo, a tripartição de poderes. Foi extinto o poder moderador, aquele poder que centralizava o poder na mão do imperador, não existia mais. E adotou um controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso, o que vem a ser isso? Controle difuso, qualquer juiz pode fazer o controle de constitucionalidade. Então, qualquer juiz poderia questionar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Então, trouxe aqui o controle difuso de constitucionalidade. Isso também é um aspecto importante nessa Constituição de 1891. A elaboração da Constituição Brasileira de 1891 iniciou-se em 1889, 2 anos antes, por quem? Prudente de Moraes e Rui Barbosa. Então, esses dois nomes você deve anotar e levar para a sua prova. Prudente de Moraes e Rui Barbosa. Então, eles estavam então nesse projeto. Após um ano de negociações, a sua promulgação, olha a palavrinha mágica, promulgação, e não outorga, ocorreu em 24 de janeiro de 1891. Qual a data da proclamação da República? Qual a data da Constituição da República de 1891? 24 de fevereiro. Existem as bancas covardes que gostam de pedir coisas deste tipo. Essa Constituição vigorou durante toda a República Velha e sofreu apenas uma alteração em 1923.
Observe apenas aqui que essa República Velha, ela durou de 1889 até 1930. E só teve então essa emenda constitucional de 1923. Os municípios e as antigas províncias passaram a ser denominados estados, cujos dirigentes passaram a ser denominados então presidentes de estado. Então naquela época então aquele que dominava, aquele que estava sob o governo do estado membro se chamavam presidente de estados. As antigas províncias que haviam no império se denominaram então estados, membros, estados somente, e passaram a ser denominados então presidentes de estados, aquele chefe de executivo. Como eu falei, o poder moderador, símbolo da monarquia, era o símbolo da monarquia. Foi abolido. Os membros dos poderes legislativo e executivo seriam eleitos por quê? Voto popular direto. Aqui, pessoal, nós já tivemos nessa Constituição a previsão do voto popular direto, ou seja, aquele que tivesse a eletividade ativa, aquele que pudesse votar, iria escolher o seu representante diretamente, caracterizando-os como representante dos cidadãos na vida política nacional. Apesar do voto ser direto aqui, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito pelo Congresso Nacional, assim dizendo, à época. Não foi eleições diretas. Assim como o segundo presidente, também, o Prudente de Moraes, Floriano Peixoto, né? Marechal Deodoro da Fonseca, depois o Floriano Peixoto. Esses dois não foram eleitos por eleições diretas. Eles foram, como eu falei, o primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, pela eleição indireta, e o segundo, que era vice, assumiu com a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca. Após, então, Prudente de Moraes nas eleições, e em seguida os outros governadores. Era a República dos Governadores, era a República Velha. O que acontece? Naquela época, muita fraude. Não tinha, apesar de o voto não ser mais censitário, todos podiam votar, mesmo assim havia muita fraude e havia muita corrupção. Características da Constituição de 1981? Não, 1891. 1891. Ela foi promulgada, não foi outorgada como a Constituição de 1824. Abolição das instituições monárquicas. Todas aquelas instituições criadas pelo imperador foram abolidas. Os senadores deixaram de ter cargo vitalício. Agora ele era eletivo. O sistema de governo presidencialista, não era nem parlamentarista, e era presidencialista, portanto. O presidente da República passou a ser o chefe do poder executivo. Já não existia mais aquele poder moderador, não existia mais o imperador. As eleições passaram a ser pelo voto direto, a descoberto, voto aberto. Aquele que trabalhava na mesa, ele sabia quem o indivíduo votava. Então isso aí dava margem para fraude, dava margem para as falcatruas naquela época. Olha alguns artigos da Constituição de 1891. Primeiro, a nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada em 15 de novembro de 1899, é a data da proclamação da República, né? Constitui-se por união perpétua e indissolúvel das antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Aquelas províncias que havia no período imperial, elas se tornaram o quê? Estados Unidos do Brasil, um novo nome no Brasil, então. Artigo 2º. Cada uma das antigas províncias formará um estado e o antigo município neutro constituirá Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der a execução ao disposto no artigo seguinte. Que artigo seguinte? Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer
a futura capital federal. Vai cair na prova dizendo que a Constituição de 1891 ela previu no Planalto Central a capital federal, e é correto. Só não é correto 1981, e sim 1891. Então, parágrafo único. Efetuada a mudança da capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. Então, o Distrito Federal ele possui um contexto de Estado-membro, assim como os outros estados. Então, 26 estados mais o Distrito Federal. E isso estava previsto na Constituição de 1891. Já havia essa previsão. Eu saltei aqui, depois eu falei as 6 primeiras características, abri esse slide com os artigos 1º da Constituição de 1891, agora continuando mais características. Os mandatos tinham duração de 4 anos. Então, os mandatos aqui previstos na Constituição de 1891 e não 1891, eles tinham duração de 4 anos. Não haveria reeleição. Então, aqui não haveria reeleição, a previsão. Os candidatos a voto eletivo seriam escolhidos por homens maiores de 21 anos, com exceção de analfabetos, mendigos, praças de pé e religiosos sujeitos ao voto de obediência. Então, apesar de não ser censitário, era um voto, mulheres poderiam votar, homens, pobres, tudo bem. Mas aqui, o que acontece? Corrigindo, eu disse mulheres. Mulheres não, as mulheres foram em 1934, que Getúlio Vargas institui o voto feminino. Foi Getúlio Vargas que instituiu o voto feminino. Aqui sim, analfabetos, pobres, com exceção dos analfabetos, pobres e praças de pé, religiosos sujeitos ao voto de obediência, no caso os padres. Mulheres também aqui não votavam. Agora, então, que são esses praças de pé, de pré? São soldados e cabos, né? Aqueles militares em classe inicial, aqueles nas classes inferiores ali da hierarquia militar. Então, eles não poderiam votar também. Religiosos sujeitos ao voto de obediência, os padres, analfabetos, mendigos, mulheres também não. O 10, Poder Legislativo, composto pelo Senado e Câmara dos Deputados. Então, havia essas duas casas já previstas na Constituição de 1891. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ainda outras características, pessoal. Os estados da federação passaram a ter suas constituições hierarquicamente organizadas em relação à Constituição Federal. Então, aqui as províncias não tinham Constituição. Aqui nós temos a previsão do poder originário derivado decorrente. Poder originário derivado decorrente. O Estado, então, membro, poderia fazer sua própria Constituição, com base na Constituição Federal. 12. Os presidentes das províncias passaram a ser presidentes dos estados, redundante, já falei sobre isso, e eleitos pelo voto direto, à semelhança do presidente da República. Então, os estados, havia essa previsão. Os estados, então, seria o mesmo procedimento de eleição do presidente da República. E aqui, o laicismo, se cair essa questão na prova, cuidado, laicismo. O que é o laicismo? Não existia mais religião oficial. O Estado, então, passou a ser um Estado laico, ou seja, leigo, não confessional. O Estado laico, leigo, não confessional. Então, o Brasil não existia mais, então, não existe desde 1891 a previsão de religião oficial para o Brasil. Previsão da mudança da capital para o interior, nós falamos já neste material, que havia a previsão. Então, ocorre que a capital não mudou em 1891. Houve apenas a previsão, como nós já vimos. O 15, nós temos aqui sobre liberdade de associação e reunião sem armas. Foi previsto nessa Constituição de 1891, liberdade de associação e de reunião sem armas, assegurado aos acusados o mais amplo direito de defesa, abolia-se as penas de galés,
banimento judicial e de morte, instituía-se o habeas corpus e as garantias da magistratura aos juízes federais. A vitaliciedade, o juiz vai ficar até a morte no cargo. Inamobilidade, ele permanece ali onde ele está, não vai ser movido para outros lugares. E irredutibilidade dos vencimentos. O salário também não seria reduzido de forma alguma. Essa pena de galés, alguns falam pena de Gales, mas ela é o trabalho forçado. Então, desde 1891 já foi abolido nessa Constituição o trabalho forçado. O banimento, o exílio, foi abolido aqui o exílio. Aquele exílio que voltou na Constituição de 67, ele foi, ou melhor, no ato institucional, ele foi banido aqui muito antes, em 1891, foi proibido a pena de morte, de banimento judicial, e instituiu-se o habeas corpus. Olha aqui, 1891, instituição do habeas corpus e outras garantias. Então, pessoal, aqui estamos falando da Constituição de 1891. Nós falamos aqui, pessoal, do que havia de mais importante, ou melhor, do que há de mais importante para a nossa prova da questão da Constituição de 1891. Na próxima aula, nós vamos falar da segunda Constituição republicana. Nós falamos hoje, então, a introdução de todas as Constituições, falamos as características principais da Constituição de 1891 e nós veremos no próximo vídeo a Constituição de 1934. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Valeu!